É... Explicando a speedrun de Resident Evil 1. Pô, tô com ele fresquinho aqui na cabeça. Caralho, o cara fez em... Ele fez em 16 minutos. Que loucura. Vamos ver. De mundial da speedrun de Resident Evil 1 de É tipo save manual, né? Ele explica o rolê. 1996. E agora você vai entender como esse cara zerou esse clássico em apenas 38 minutos e 4 segundos. E o jogador que realizou esse feito é Ramu, do Reino Unido. E a speedrun que eu vou explicar é na categoria Jill Unpressed NMG. Pra quem não conhece o dicionário desse universo de speedrun, eu vou explicar dois deles. Unpressed significa zerar o jogo o mais rápido possível, e NMG, No Measure Glitched, significa que o jogador não pode usar nenhum tipo de glitch durante a speedrun. A versão que os runners mais usam para speedrun é a versão japonesa de PC chamada de Media Kit. Eles preferem usar essa versão porque tem menos caracteres nos textos do jogo, o que significa otimizar ainda mais a speedrun. Beleza, então vamos lá. Ele começa um novo jogo e escolhe a Jill, e aqui existem algumas diferenças entre esses dois personagens. Jill tem 8 espaços no inventário e pode abrir as portas trancadas usando o seu lockpick, dispensando as chaves antigas. Além disso, Jill sabe tocar piano e recebe ajuda de Barry Burton em alguns momentos. No entanto, Jill é menos resistente a danos causados pelos inimigos. Já Chris é mais resistente a danos que Jill e recebe ajuda de Rebecca Chambers. No entanto, Chris precisa usar chaves antigas para abrir as portas trancadas e tem apenas 6 espaços no inventário. Ele também não sabe tocar piano, então ele precisa da Rebecca para completar esse puzzle. Dito isso, vamos para a run. Ramu pula a primeira cutscene do jogo, iniciando o temporizador. A próxima cutscene é impossível de pular, então ele avança um pouco e no final da cutscene, o jogo leva você para a sala de jantar. E aqui tem um detalhe interessante: o temporizador é pausado nas animações de portas, diferente dos jogos seguintes da franquia. Portanto, o jogador não precisa se preocupar em pular as portas no tempo certo, ou decorar portas rápidas e lentas, como em Resident Evil 2 e 3. Ao assumir o controle de Jill, o speedrunner vai pelo lado direito do cenário, que é o lado esquerdo para o personagem. Bom, vocês entenderam. Ele vai por esse lado porque é um pouco mais perto da poça de sangue, economizando alguns frames. Após falar com Barry, ele pega o primeiro item chave do jogo, o emblema. Em seguida, ele entra na porta ao lado e encontra o primeiro zumbi, mas ele o ignora, voltando para o cenário anterior, assim ativando outra cena onde Barry elimina a criatura com sua poderosa Python. Logo depois, ele usa uma técnica muito importante na speedrun de Resident Evil, chamada de Pre-Turn. Pra quem não sabe o que é Pre-Turn, eu vou explicar. Essa é uma técnica que ajuda o jogador a posicionar o personagem na direção desejada, otimizando ainda mais a speedrun. Ela é muito usada após os runners entrarem nas portas ou em algumas cutscenes, e realizar esse truque basta usar o botão que vira o personagem para a esquerda ou para a direita. Agora no hall da mansão, ocorre mais uma cutscene, e depois dessa cena, ele usa mais um truque da speedrun. O runner faz um Pre-Turn e se posiciona no final do cenário, ao lado da escada. No momento exato em que a câmera do jogo muda, ele dá um passo para trás, ativando a próxima cutscene. Essa otimização parece fácil, mas algumas coisas não são o que parecem, e muitos jogadores profissionais erram nessa parte. Então ele entra pela porta dupla, passa pela estátua com o mapa da mansão, mas ignora e segue para outro cenário. Nesse momento ele se depara com alguns cães que pulam pela janela, mas basta ignorá-los e seguir até o final do corredor. Nesse local ele passa por todas essas portas e entra apenas na última. Aqui o jogador entra pela porta esquerda, ignorando o zumbi. Agora nessa parte tem um zumbi à nossa frente. Parece impossível desviar dele, mas como os speedrunners são profissionais, eles descobriram uma maneira. Para fazer isso, basta seguir em frente, dando 2 passos com o Jill e depois dar 3 toques para a direita, fazendo com que Jill passe pelo zumbi encostada nessa parede. Como o zumbi está virado para o outro lado, ele não terá tempo de virar e agarrar Jill. E esse é o pensamento do runner nesse momento. Agora chegamos à sala de save, e nessa parte há 2 otimizações, e a primeira está ligada à movimentação do personagem. Perceba que ele já entra no baú, virando Jill para o lado direito, assim ficando na posição ideal para pegar o saco de terra que está no chão, que é um item crucial na speedrun. E a segunda está no menu do baú, que é necessário 6 inputs no controle para ele pegar os 2 pentes de munição de pistola, o mais rápido possível. Olha a velocidade que Ramu mexe no inventário, o cara parece o The Flash. E os inputs são pra cima, ação, 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 baixo. Como ele faz muito rápido, precisamos ver em câmera lenta. Então ele pressiona pra cima 2
duas vezes para selecionar o penúltimo slot do inventário, pois é mais rápido do que pressionar para baixo, e para atingir essa velocidade requer muita prática. Agora ele pega o saco de terra e returna e sai da sala, e logo de cara ele pega a erva que está na frente dele e sobe as escadas, e agora ele precisa voltar para o hall da mansão. Então Ramuh vai em direção à câmera do jogo, e aqui é o único lugar onde ele é mordido intencionalmente, porque esse zumbi aqui é impossível de desviar. Depois da mordida, ele destranca a porta e entra nesse outro local, faz o return e passa colado na parede direita para não ser agarrado por esse zumbi. E nesse momento tem uma esquiva que os speedrunners chamam de King Harry Dodge, que é uma das mais difíceis de fazer na run. E para realizar esse feito, Ramuh precisa ficar colado nessa parede à esquerda, mas o personagem precisa estar inclinado para o lado da parede. E quando Jill passa um pouco dessa luz no chão, ele joga o personagem para o lado direito da tela, mas é necessário ter muita precisão na hora da execução dos movimentos. Então, chegando ao hall da mansão, onde há uma cutscene com Barry, após ela, ele usa o spray e sai imediatamente do inventário, entra na porta direita, passa por esse corredor e entra na próxima porta. Em seguida, ele vai até o corpo e pega o lança-granadas. Ramuh precisa então entrar no menu, combinar os dois pentes de munição de pistola e depois equipar o lança-granadas. Após isso, ele returna e retorna para o hall da mansão, indo em direção à porta em que Barry entrou. Aqui há um truque ao usar o lançador de granadas. Após chegar na frente da estátua, Ronnie atira no zumbi que não dá para ver por causa da câmera, e aqui está o grande truque. No momento em que ele atira, Ramuh entra no menu e sai o mais rápido possível, cancelando a animação de recuo da arma, e dessa forma ele ganha ainda mais tempo. Depois disso, ele empurra a estátua 7 vezes para frente e depois empurra 2 vezes para a direita, e agora ele segue seu caminho entrando na porta que fica do lado direito do cenário. E nessa parte é só passar por esses zumbis, pois eles não vão te atacar, já que aqui nessa parte eles apenas vomitam, então é só passar pelos cantos da parede. E aqui também é só ignorá-los e entrar na porta no final do cenário. Agora ele vai em direção à última porta e finalmente chegamos ao local onde usamos a terra na água, assim eliminando essa planta. Depois disso, você precisa pegar a chave da armadura e sair da sala. Aqui não tem segredo, é só evitar esses zumbis, ir para a esquerda do cenário, passar por outro inimigo e seguir em direção à porta no final do mapa. Ronnie a destranca e nesse novo cenário usa a chave da armadura para entrar na sala do piano. Então ele dá 2 empurrões no armário, mas para pegar esse item ele precisa correr em direção a ele, porque senão ele não consegue pegá-lo. Ele pega as notas musicais, previra e a usa no piano. Após Jill tocar a música, a porta secreta se abre. Ronnie pega o escudo e coloca em outro que ele pegou no início do jogo, para que a porta não se feche com Jill. Depois disso, ele sai do local e vai para a sala do jantar, onde ele coloca o escudo que pegou na sala do piano. Após colocar o item na ranhura na parede, ele revela um item chave atrás do relógio, mas ele não o pega agora. Então Ramuh pega a joia azul que estava na estátua que caiu no segundo andar, e em seguida ele passa pelo hall da mansão, sobe as escadas, vai pelo lado direito e entra em outro cenário. Então ele adentra a primeira porta, onde encontra Richard, que foi mordido por uma cobra. E nesse momento, o objetivo do runner é pegar o antídoto para o Richard o mais rápido possível antes que ele morra. Para isso, ele precisa voltar para o hall da mansão e entrar na sala de jantar e pegar a Shield Key, que está atrás do relógio. Por isso que ele não pegou o item atrás do relógio naquela hora, porque Ramuh sabia que precisava voltar nesse cenário. E agora ele entra novamente por essa porta e depois por essa também. Meu Deus, é muita porta. E aqui a outra esquiva. Perceba que antes da câmera do jogo mudar, ele para Jill, espera o zumbi levantar os braços um pouco menos da metade, então ele vai para a direita e entra nessa porta. Ele usa a joia azul para pegar o Wind Quest e sai da sala. Aqui ele precisa fazer o return para passar pelo lado esquerdo do zumbi. Agora ele desvia desses zumbis passando pelo canto da parede e entra na sala de save. Lá ele acessa o baú, deixa a faca, a pistola, a munição e a erva, e depois pega um antídoto para Richard. Então ele faz o return, sobe as escadas, passa pelos zumbis que estão vomitando e entra em outra porta. Chegamos ao segundo andar, onde há um zumbi à frente. Runner precisa manter Jill um pouco contra o... E é engraçado porque o Richard tem um tempo, tá? Pra você salvar ele. E aí, por exemplo, se você encontra ele ou demora muito pra encontrar ele, ele morre e já era. Você não tem nem a chance do antídoto. Com o Chris, mouse. Deixando puto. Carrega aí, pô. Com o Chris, você é o mesmo esquema, só que com o Chris, ao invés do Barry, né, que ajuda a Jill, é a Rebecca. Só que se você não ajuda o Richard no início do Chris, a Rebecca também não aparece depois. Então são algumas questões e assim, mais um dinamismo que tinha no Resident Evil 1, cara.
Eu espero que a Capcom não avacalhe quando fizer o remake. Corrimão, e quando estiver quase chegando no inimigo, desviar para a esquerda, passando sem levar dano. Remake over the shoulder, claro. Então ele entra na porta à frente e vai até Richard. Agora ele precisa ir até o sótão, mas a cobra aparece. E aqui há um detalhe muito importante. Se a cobra morder Jill e ela for envenenada, a Run está perdida. Para evitar isso, o Runner dá um passo para trás com o Jill e em seguida passa pelo lado esquerdo da cobra, indo o mais rápido possível até o buraco na parede para pegar a Moon Crest. Depois disso, ele faz o P-turn e passa pelo lado direito da cobra, garantindo que Jill não seja envenenada. Agora ele volta até essa sala e passa por esse zumbi e entra na porta dupla e resolve um puzzle bem simples, que é só colocar duas estátuas em cima desses buracos no chão e apertar o botão e pegar a Sun Crest. Logo depois ele sai do cenário e entra nessa porta, passa pelo lado esquerdo desse zumbi, dessas escadas e passa por vários outros inimigos, até chegar no cenário do puzzle dos quadros. E a combinação é quadro... Esse puzzle aqui é bem de boa, tá, gente? É só vocês seguirem, porque assim, vocês não vão saber a numeração, obviamente, que nem ele vai fazer aqui, mas aqui você vai seguir a ordem do nascimento à morte do ser humano. Então é bebê, criança, adolescente, jovem, jovem de meia idade, homem adulto e idoso. Acho que é isso. Enfim, tira um aí. É por aí. É só vocês seguirem a linha cronológica da vida. 2, 4, 5, 3, 1, 6 e por último o 4, 7. Depois disso, Ramu pega a Star Crest e sai da sala. Ele atira mirando para baixo no zumbi e entra e sai do inventário para cancelar o recuo da arma. E em seguida, ele entra na porta à frente, ignora o cachorro e usa as 4 quests no painel para abrir a porta. Finalmente, chegamos a um dos glitches mais interessantes desse jogo. A famosa estratégia da manivela. Ou melhor, da escada. E esse glitch é usado... Aqui eu tô ligado. Porque ele tem que usar o frame certinho pra poder entrar por ali e não precisar empurrar a escada. Acho que é isso que ele vai falar. Para evitar que o jogador perca tempo empurrando essa escada aí. Para realizar, eu já vi isso antes. O jogador dá um passo para trás e ao mesmo tempo vira para a direita. Depois basta correr nesse ângulo. Ela dá uma bugadinha e é jogada pra esquerda dela. E Jill irá conseguir passar. Em seguida é só empurrar a escada até a prateleira e antes de subir, Ramu fica na ponta da escada e agora sim ele sobe e pega a manivela. No entanto, essa estratégia é muito arriscada, porque se Jill passar muito além da escada, ao atravessar o vão, ela não conseguirá voltar e o jogador terá que dar a volta completa e tentar novamente, perdendo muito tempo. Agora chegamos no pátio e Ramu precisa apenas passar correndo pelos cães. Após entrar no portão, ele usa a manivela para baixar o nível da água, assim liberando o caminho para o elevador. E esses bichos vão cair do céu, mas é fácil escapar deles. Ao descer também, é super simples escapar desses cachorros. Na entrada da guard house, ele passa pelo primeiro cão indo em direção à parede à frente. Já o segundo requer mais cuidado, mas é só jogar Jill para o lado direito que é sucesso. Dentro da guard house, Ramu precisa ir ao banheiro e esvaziar a banheira para obter um item chave. Há uma pequena otimização que pode ser feita. Depois de pegar o item, o jogador precisa virar o personagem para sair do banheiro. Então, ao chegar na banheira e apertar o botão para aparecer a opção de esvaziá-la, mantenha o botão direito pressionado e depois confirme a ação. Fazendo isso, Jill dará uma leve virada para a direita, economizando um pouco de tempo. Embora o ganho seja mínimo, é uma otimização simples e sem risco, então por que não fazer, né? Depois de sair do banheiro, Ramu utiliza a técnica da Grenade Launcher para eliminar o zumbi à sua frente. Com o caminho livre, ele pega o livro na cama e já no próximo cenário, ele deve atravessar um buraco no chão, mas sempre é agarrado por um tentáculo. Após se libertar, ele entra pela porta, segue até o final do corredor e entra na sala onde tem abelhas. Agora, o Runner precisa pegar uma chave que está ao lado da colmeia. Com a chave em mãos, ele volta e entra no quarto 002. Para avançar, ele empurra o primeiro guarda-roupa uma vez e o segundo também, revelando uma escada. Então ele desce ela, pronto para o próximo desafio. Na parte de baixo da guard house, ele precisa resolver um puzzle simples de caixas de madeira. Então ele empurra 3 vezes a primeira caixa para conseguir empurrá-la 2 vezes para o lado. E por último, mais 24 vezes. Agora o Runner empurra a terceira caixa para a água e depois a segunda e por fim a terceira, assim criando uma ponte de caixas de madeira para conseguir prosseguir com seu objetivo. No próximo cenário, ele precisa atravessar um local e entrar na porta esquerda. Um tubarão aparece, mas ele usa a chave e entra rapidamente na porta. Dentro do local, ele ativa o painel para drenar a água. E em seguida, ele sai e entra na porta ao lado, onde ele pega a chave do quarto 003. Com a chave em mãos, ele volta para a parte de cima da guard house e entra na sala das abelhas para abrir a nova porta. Então, ele usa o livro na estante e entra no cenário da poderosa Planta 42. E aqui, ele utiliza uma nova técnica chamada de Quick Shot. Em Resident Evil 1, 2, 3, o jogador pode atirar mais rapidamente usando essa técnica. Para quem não sabe como fazer, é bem simples. Basta dar o primeiro tiro mantendo o botão de ação pressionado e no momento exato apertar o botão de mira. Se o time for correto, você conseguirá atirar muito mais rápido com essas armas. Após derrotar a planta com 3 tiros de Grenade Launcher, uma cutscene começa. Depois da cutscene, o Runner pega a Helmet Key na lareira e sai da sala. Então o jogador sai da sala das abelhas e uma nova cutscene com o Wesker é ativada.
Isso. Como esse jogo é cheio de backtracking, ele precisa voltar. Agora ele vai voltar e é a pior parte, porque agora vai estar cheio de Hunter lá. Para a mansão. Mas agora, como se não bastasse todas as criaturas que ele já enfrentou, como zumbis, cachorros, tubarões e cobra gigante, Ramuh precisa lidar com uma outra ameaça, os Hunters. É, meus amigos. Mas como ele é profissional no que faz, ele simplesmente ignora o primeiro Hunter e corre para a porta à direita. Nesse escritóriozinho, ele liga a luz, pega o livro e vaza fora. Agora sim, ele faz o Pre-Turn e vai para a próxima porta. Ele anda um pouco e quando a câmera do jogo muda, ele contorna o Hunter. É crucial fazer isso exatamente quando a câmera muda. Caso contrário, ele será pego pelo monstro. Na sala de save, você precisa pegar o item no chão, a munição ácida de Grenade Launcher. Qualquer movimento errado aqui pode ser muito custoso, pois pode resultar em perdas de tempo ao pegar o item errado. A técnica é a seguinte, ande em linha reta até a mudança de câmera. Depois disso, ele dá um leve toque para a esquerda para que Jill vire e fique de frente para a munição. Agora ele pega o item e entra no inventário e equipa a munição de lança-granadas. Faz o pre-turn e sai da sala. Ignora o Hunter fazendo novamente o pre-turn e sobe as escadas. Nessa parte há um outro desvio interessante, mas ele depende um pouco de sorte, pois não é 100% das vezes que isso funciona. Ramuh passa pelo lado esquerdo do Hunter e quando está bem ao lado dele, dá um toque para a esquerda e depois corrige a linha E tudo isso é sem pensar, filho. É de só Jill indo. conseguindo passar sem levar dano. Em seguida, ele entra na porta esquerda e chega na sala da cobra gigante. Ramuh vai até o piano e a cobra aparece pela chaminé. E aqui começa a batalha final contra a BOW, que dura apenas incríveis 4 segundos. E o motivo para ele ter pego a munição ácida na sala de save é para derrotar essa cobra. Ramuh utiliza a técnica do Quick Shot e dá um passo para trás e dispara 4 tiros e a derrota. Então ele vai até o buraco ativando outra cutscene com Barry. E nesse momento ele desce as escadas, passa pelo zumbi e entra na porta, ignorando outros inimigos. Ele segue pelo corredor e entra na porta no final. Chega na cozinha, aqui ele precisa acertar um tiro no zumbi no chão, nem muito longe e nem muito perto, para garantir que ele não se levante. E assim Ramuh possa entrar no elevador sem perigo. Ao sair do elevador, ele usa a técnica novamente do inventário para cancelar É muita coisa, ô Yanvi. Muita coisa, cara. E assim, é sempre priorizando a animação o timing, mesmo que segundinho a segundinho, tá ligado? do tiro e eliminar o zumbi, liberando o caminho para outro cenário. Nessa sala, Ramuh primeiro pega a bateria, um item crucial para o run, e aproveita para Que a primeira parte inteira do jogo é só por causa dessa bendita bateria pra você ir pra parte final. pegar a munição de lança-granadas ao fazer o pre-turn. Então ele sai da sala e volta para a cozinha. Ao tentar sair do local, um zumbi aparece, mas ele desvia indo para a parede à esquerda e fazendo pre-turn. Isso permite que o zumbi não o agarre, permitindo que ele passe sem problemas. Agora ele precisa voltar para o pátio. Então ele passa pelo Hunter, pela sala de jantar, pelo hall da mansão e pela sala que antes tinha cachorros, mas agora tem aranhas. Em seguida, ele passa por mais um Hunter indo pelo lado esquerdo e desvia do último da mesma forma, até chegar ao pátio. No local, ele ignora os cachorros, desce as escadas, sobe e depois desce pelo elevador. Ele vai até o local para colocar a bateria e sobe no elevador novamente. Depois ele passa pelos cachorros e usa a manivela para subir a água da ponte. Como agora ele ativou o elevador dos fundos, ele consegue descer no local e entrar nas cavernas do jogo, já que a água da cachoeira parou de cair. Dentro desse novo mapa, ele entra em várias portas até encontrar outro membro dos Stars, Enrico. Após a cutscene, ele volta e pega outra manivela no chão e entra em uma porta. Ele desvia dos Hunters pelo lado direito e depois do outro, passando pelo lado esquerdo, e entra em uma nova porta. Agora ele usa a manivela para liberar o caminho. Logo depois, ele se depara com uma pedra. Então ele vai em direção a essa pedra e em um determinado momento, ele volta. Assim, a pedra começa a rolar. Então ele precisa se proteger, pois se ele morrer, a run acaba. Ele corre até onde a pedra parou e entra no caminho que foi liberado, passando por outro Hunter pelo lado esquerdo. No próximo cenário, ele destrói a teia da aranha, se posicionando à esquerda da porta, mirando na teia. Apenas 2 tiros são necessários para liberar a porta. Ele vai embora o mais rápido possível para evitar o dano da aranha. Em seguida, ele entra em outra porta e segue até uma pedra para usar a manivela, abrindo outro caminho à esquerda. Após usar o item, ele entra nessa porta que foi revelada. Dentro há Ele tem que empurrar isso daí pra uma porra de uma parede invisível que empurra pra frente e depois empurrar pro quadradinho. um puzzle que precisa ser resolvido. Ramuh empurra a estátua para frente 4 vezes e meia e usa a manivela na parede para mover a estátua para a direita. Ele abre o inventário, verifica o livro e pega a Eagle Metal, que está entre as páginas. Em seguida, empurra a estátua para a direita 5 vezes e depois uma vez para frente, revelando outro livro escondido na parede. Ele pega o livro e sai do local e sobe o elevador. Agora, nessa próxima área, ele abre o inventário, verifica o livro azul e pega a Wolf Metal, usando-a na ranhura. Então ele vai para o outro lado e usa
usar a Eagle Metal para liberar a escada que dá acesso ao elevador que leva ao grande laboratório. Depois de Hamu ter passado por vários desafios ao longo dessa speedrun, como a mansão, a guard house, as cavernas, ele finalmente chegou ao último estágio do jogo. Então bora lá! Hamu precisa chegar até o computador do laboratório para liberar as portas. Ele passa pelos zumbis até chegar ao local. No computador há um detalhe interessante. Ao verificar o computador e apertar Yes, ele precisa manter o botão de ação pressionado para otimizar o tempo na speedrun. Caso ele não segure o botão, uma tela de inicialização com a logo da Umbrella será exibida, fazendo ele perder cerca de 8 a 9 segundos. Após essa etapa, ele insere o login John e a senha, olha que coincidência, Ada, confirmando a entrada. Em seguida, ele coloca a senha Molly para liberar o acesso ao B2. Há também uma técnica adicional para ganhar mais tempo ao sair do computador. Em vez de rolar para baixo até a opção Cancel, ele pressiona o botão de correr, que também funciona como um botão de cancelamento. Isso faz com que apareça a opção Yes e No para sair. Ele confirma e continua sua jornada. Então ele volta, sobe a escada e entra na porta Visual Daily Room. Dentro da sala, ele ativa o quadro da parede à esquerda, liberando um compartimento na parede da direita. Então ele pega a Power Room Key e sai da sala. Ele passa pelos zumbis novamente, desce a escada, passa por outro inimigo e desvia de mais zumbis pelo lado esquerdo, até entrar na porta à frente. Dentro desse local, ele passa por outro zumbi e entra em uma porta dupla que dá acesso à sala de energia. Então ele ativa o painel, faz o pre-turn e volta, passando por outros inimigos e entrando na porta no final do cenário. Agora ele segue pelo lado esquerdo, passa pelo corredor estreito, ignorando os monstros e entra na sala com o último painel. Ele o ativa e retorna ao elevador B3, onde uma cutscene com Barry ocorre novamente. Ele pega o elevador e encontra Wesker e após uma longa cutscene, a batalha contra o Tyrant começa. Aqui, Hamu usa uma otimização simples, mas eficaz. Ao assumir o controle de Jill, isso faz com que o Tyrant fique preso no corpo do Wesker, dando tempo para Hamu. Após isso, ele entra no inventário, equipa lança-granadas e dispara 3 tiros nele. Mas, no último tiro, ele entra e sai rapidamente no menu para cancelar a animação de Jill, usando o Quick Shot. Depois ele pega o item no corpo do Wesker, faz o return e checa o computador e sai da sala, descendo pelo elevador. Ele desvia de um inimigo, contornando-o da esquerda para a direita e sobe a escada. Não se preocupe com os zumbis aqui, pois eles apenas vomitam. Basta passar pelo lado direito deles e entrar na porta para encontrar Barry. Após a cutscene, ele faz o return e sobe a escada e destranca a porta, atravessando o corredor até uma chamada de rádio. Ele pega a bateria no chão e a usa. E foda-se o Chris. Foda-se. No elevador. E por fim, utiliza o sinalizador para chamar o helicóptero. E finalmente, Hamu conquista o recorde mundial de speedrun de Resident Evil 1 clássico, finalizando o jogo em 38 minutos e 4 segundos. E se você 38 minutos, tá? Caralho, 38 minutos. Doideira, hein? Gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar esse. Doideira, hein? Doideira, doideira louca. Mas é isso, né, mano? Os caras é o dia inteiro, né, cara? Prestando atenção, arrumando locais e frames pra passar com o menor tempo. É o dia inteiro os caras nesse treinamento, entrando em fórum, compartilhando ideia. Da hora, foda.